Muito bem-vindos ao último episódio da nossa websérie. Hoje veremos como está o cenário do mercado imobiliário devido à pandemia, as implicações, os reflexos, prognósticos. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu sugiro que assista. Eles ficarão disponíveis até domingo. Bem, como está a incorporação imobiliária hoje e as perspectivas com a pandemia que tem preocupado inúmeras pessoas? Eu gostaria de começar, para aliviar um pouquinho, talvez, o seu pensamento, dizendo que o Brasil precisa da incorporação imobiliária como uma pessoa precisa do oxigênio. Por quê? Primeiramente, porque ela é enorme fonte geradora de emprego. Olha, cerca de 80%, olha o número que eu estou falando, 80% dos canteiros de obra deste país, de condomínios edilícios, condomínio edilício é o nosso condomínio, é o nome que se deu ao nosso condomínio de apartamentos, salas, só para diferenciar de outros condomínios. Essa palavra edilício que está na lei, no Código Civil, é porque na Roma antiga, o profissional, o magistrado que cuidava, que era responsável pelos edifícios públicos, era o edil, daí edilício, apenas o nome do nosso empreendimento. Então, 80% dos canteiros de obra de condomínios edilícios formam a incorporação imobiliária. Cada um desses canteiros de obra, abraçando a massa trabalhadora mais desqualificada que existe, que é o servente de obra, que talvez nunca conseguiria emprego em outra área. Portanto, ela é tremenda fonte geradora de emprego, que é o que o país sempre precisou. E agora, na pandemia, o que vai precisar mais. Ela faz a economia girar com a indústria do cimento, do aço, do vidro, da tinta, do metal, da louça, etc. Mas, sobretudo, porque o Brasil precisa da incorporação, porque a incorporação contribui de forma expressiva para o PIB nacional. Por isso é que sempre teremos apoio governamental, sempre, de qualquer que seja a ideologia do governo, esquerda, direita, sempre teremos apoio na nossa área, porque o país precisa desta área, sobretudo em época de pandemias ou coisas desse tipo, né? Quando surgiu a pandemia, em março de 2020, eu me lembro que muitos incorporadores, assustados, me questionaram sobre o futuro do mercado, o que será agora, nós vamos ter que fechar a empresa. Eu disse com toda serenidade, com toda singeleza, é questão de alguns meses e o mercado imobiliário estará reaquecido, você pode esperar. Por quê? Perguntava assim, mas por que você fala com tanta tranquilidade? Aí eu respondi assim, é porque eu já vivi 20 coronavírus juntos. Porque essa crise provocada pela pandemia nem minimamente pode se equiparar a outras crises que nós já vivenciamos no passado, porque a nossa economia aqui no Brasil é uma montanha-russa. Desde da existência da incorporação imobiliária, com a Lei 4591, que é de 64, desde lá a economia tem sido uma montanha-russa. Já passamos por crises muito maiores que essa provocada na pandemia. Por exemplo, vou dar uma, com os planos econômicos do governo, que surgiram para tentar controlar a inflação que já ia galopante. Você não vai acreditar, possivelmente. Mas nós já chegamos a ter inflação mensal de 86% ao mês. Você já imaginou você fazendo uma obra com a inflação de 86% ao mês? Então surgiram os planos econômicos no desespero, todos sem pé nem cabeça, todos
porque era uma tentativa, não tinha outra solução, tinha que tentar, né? Só servir para quebrar os incorporadores, somente, porque é claro, uma pastelaria que vende um pastel sofreu, mas um incorporador que vende um apartamento sofreu muito mais, 70% quebraram dos incorporadores, muitos suicidaram, só um deu certo, o plano real, que é o plano da economia hoje. Então, quem já vivenciou, quem já passou por isso, só para você ter uma ideia, num deles, não vou declinar, não vou citar o nome do plano que está ligado ao personagem, ao presidente da época, o nome dele, não? Então, em respeito ao nome, não vamos explicitar. Eu estava com 19 grandes incorporações, grandes empreendimentos, né? E ele travou o dinheiro de todo mundo no Brasil, né? Deixando com uma quantia mínima cada um, 50, não me lembro o que é, 50 alguma coisa, né? Quase nada de dinheiro, né, para controlar a inflação que já é galopante. Então imagina o que eu vivi, com 19 obras em andamento e fiquei com um dinheirinho assim, travado, livre, né, o resto travado, né? Imagine isso aí comparado com essas crises econômicas de hoje, é simplesmente nada. Foi por isso que eu disse, é questão de alguns meses, nós já vivenciamos crises muito mais graves. Ela vai renascer das cinzas, porque em março, abril, o choque foi muito grande, mais de efeito psicológico, o negativismo que se instalou no país, né? Mas aqueles incorporadores mais antigos, né, como eu, que já estamos na estrada há tantos anos, né, eu disse com a maior tranquilidade, colocando meu nome para julgamento de quem estava me ouvindo. Olha a responsabilidade. Eu disse, ela vai renascer das cinzas, como uma fênix, porque sempre foi assim. Não deu outra. Já há alguns meses mais para frente, junho, julho, nós estávamos praticamente como no início da pandemia, né? Praticamente maio, final do ano e tal, já estávamos praticamente no mesmo nível da época de pré-pandemia, né? E hoje o mercado imobiliário já está novamente em plena ascensão. Olha aí os números, né? Obviamente, em março de 2020, quando começou a pandemia, quando inúmeras pessoas tiveram que ficar em quarentena compulsória, forçada, preso em casa, inclusive os trabalhadores das indústrias ligadas à área da construção civil. Então, qualquer pessoa minimamente esclarecida já podia prever que em algum momento iria faltar materiais para as obras e, por consequência, haveria alta nos preços. É a lei da oferta e da procura, que é o que está acontecendo aí agora. Entretanto, é questão de algum tempo até que a indústria restabeleça sua produção normal para que os preços se ajustem, então, novamente. Então, o fato da pandemia em si, ela em si, não trouxe grandes reflexos negativos. Ao contrário, trouxe reflexos positivos, porque a pandemia mudou a cultura do brasileiro, do cidadão do planeta Terra, né? Todos fomos atingidos por esse meteoro aí no planeta Terra, né? Então, na verdade, mudou a cultura, mas teve muitos pontos positivos, inúmeros pontos positivos, porque todos se juntaram para proteger a incorporação, a construção civil. Porque, como eu disse, o país precisa dela como uma pessoa precisa do oxigênio, exatamente para que ela continuasse gerando emprego, fazendo a economia rodar, contribuindo para o PIB nacional, etc. Mas ela definiu culturas diferenciadas. Por que eu vejo isso aí com bons olhos? Porque as novas culturas que surgiram com a pandemia beneficiam e muito aqueles incorporadores atentos, aqueles que têm informação,
aqueles que sabem como que a banda toca. Aí vão tocar, vão dançar conforme a música. Quem está no mercado por experimentação, etc., aí pode estar dando mal, mas aqueles atentos não vão usufruir do lado positivo, que é a mudança da cultura. Veja, gente, em todas as cidades, em todos os países que a gente acompanha muito de perto, a incorporação em alguns países, aí, sobretudo do primeiro mundo, então eu já detectei isso, que onde o comprador de imóvel em planta, teve que se adaptar à incorporação, ao produto existente, houve fracasso. A incorporação imobiliária foi bem sucedida quando ela se adaptou aos anseios do comprador, procurando atender os seus desejos imediatos. O incorporador atento fica de olho nisso. Quais são os desejos imediatos do comprador? Porque eles mudam rapidamente. E situações como, por exemplo, uma pandemia, fazem uma mudança compulsória. O incorporador atento vai tirar partido disto, evidentemente. Por exemplo, em março de 2020, as pessoas tiveram que ficar em quarentena, trancadas em casa, da noite para o dia. Então, o que aconteceu com a maioria das pessoas? Ele que saía para trabalhar, no escritório dele, no centro da cidade, coisa desse tipo, ele de repente ele não pôde, ele teve que ficar em trabalho remoto, compulsoriamente, querendo ou não. Então, ele teve que fazer um trabalho remoto, então ele pegou o computador dele, o notebook dele, se espremeu no quarto de brinquedo do filho dele, numa mesinha ali que ele adaptou para poder ter um lugar para ele poder trabalhar, porque não se sabia por quanto tempo ele teria que ficar em trabalho remoto compulsório, de forma forçada ali, não porque ele desejou isso, né? Então, todo mundo viu esse fato acontecer. É claro que o trabalho remoto, eu acho que você haverá de concordar comigo, ele veio para ficar. É uma cultura que vai permanecer depois da pandemia. Pode até ser de forma híbrida, até acredito que será. Parte de forma presencial, mas parte de forma remota. De tão certo que deu. Quanto que as empresas, quanto que houve de economia, o governo federal, nos primeiros 6 meses da pandemia, que colocou todo mundo em trabalho remoto, fez uma economia de R$1 bilhão. Com o quê? Com conta de energia elétrica, que acabou, lanches, faxineira, isso, aquilo, tudo, toda aquela despesa necessária ao funcionamento de um escritório. Então as empresas também enxergaram o benefício grande, economia, que fizeram com o trabalho remoto, através do home office. Então o incorporador, atento, prestando atenção nisso, está vendo que o trabalho remoto veio para ficar. O que ele está fazendo quando o empreendimento dele permite? Ele está colocando uma peça a mais, um cômodo a mais do projeto de arquitetura. Peça que é chamada de home office. Oficialmente, lá na prefeitura. Vendida como home office. É um quarto comum, como qualquer quarto, mas que tem as instalações elétricas e eletrônicas, que é só isso, de custo, preparadas para qualquer tipo de home office. E por quê? Porque na hora da venda, ele vai explorar este assunto. Na hora da venda. Que aqui, olha, aqui tem um home office. Porque, olha, gente, não tenho a menor dúvida dessa frase que eu vou falar.
Estou 100% convencido dela. Todo cidadão do planeta Terra hoje tem um pensamento que um dia, depois da pandemia, um dia poderá surgir uma nova pandemia. Porque tem mais de 100 anos que nós tivemos a pandemia anterior, ninguém nem sabia disso, quase todas as pessoas, né, não sabiam dessa pandemia anterior. Então nunca se falou em pandemia na nossa vida. Então agora, com o surgimento dessa, vai ficar na cabeça. E se amanhã, quando todo mundo tiver vacinado e tal, acabou a pandemia, e se um dia surgir outra? As pessoas têm isso na cabeça. Podem não falar, mas têm isso na cabeça. Então, quando o incorporador explora isso na hora da venda, orientando o seu corretor de imóveis, falando, olha, tá vendo aqui que tem um home office todo preparado para você trabalhar em casa, com toda a instalação elétrica e eletrônica? E se surgir uma nova pandemia? E se a sua empresa preferir que você trabalhe em casa? Você não vai fazer uma adaptação. Tem um home office que ele, obviamente, vai usar, se quiser, para outra finalidade também. Vai colocar ali um quarto de brinquedo para o filho dele, mesmo um quarto de dormir, se ele quiser, mas as instalações lá estão. Quer dizer, numa emergência, num desejo de trabalhar remotamente, ele sabe que tem um local apropriado, tecnicamente apropriado, para funcionar como home office. Você está percebendo que isso vai ser um enorme fomento para a venda quando você explora comercialmente isto? Na parte comercial, na parte da comercialização das unidades autônomas. Outro fato que eu tenho visto muito ao longo da pandemia, porque o incorporador, fadado ao sucesso, ele é sempre um bom observador do que acontece no mercado para ele ir mudando. Tem incorporador que fala assim, eu não preciso prestar atenção em nada, eu sei tudo. Isso é uma estupidez que não tem tamanho. Ele monta num trator e vai numa linha reta no meio do caminho e vai atolar. O segredo da incorporação, mesmo da vida, é a mudança. Você foi para lá, tá vendo que a coisa está indo para cá, você vai para cá, foi para lá de novo. É assim. É a mudança em função da observação que você faz. Por exemplo, uma observação que eu fiz na pandemia. De repente, março, abril de 2020, as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa. Então, a maioria esmagadora tinha uma janela no seu apartamento de 1,40 m de largura, em que somente metade abria. Então veja que ele passou a ver o mundo de 70 centímetros. Era a janela dele para o mundo. Era ali, debruçado ali, que ele via o mundo. Aí, um dia, ele observou que no edifício da frente havia uma varandinha, pequenininha, mas que cabia mesa e 4 cadeiras. E a pessoa estava ali, sentada ali, de roupa de banho, o que for, de calção, de uma bermuda, tranquilo, trabalhando. Estava sofrendo também como ele, porque estava em quarentena, estava preso. Mas muito menos, sofrendo muito menos do que ele, que estava ali naquela janelinha de 70 centímetros. Então, o que essa pessoa passou a desejar instantaneamente? Ao pensar que um dia poderá surgir uma nova pandemia. Melhor se preparar desde agora. Então, quem sabe ele não vai pretender mudar de apartamento para um que tenha uma varandinha, nem que seja só para caber uma mesa e 4 cadeiras. E ele vai ter sempre esse desejo agora para não ser apanhado de surpresa numa outra pandemia em que ele de novo vai ter que ver o mundo por uma janelinha de 70 centímetros, que mal cabe ele debruçado ali. Ele viu que quem tem uma varandinha suporta com muito mais tranquilidade do que ele que não tem. O incorporador atento viu isso.
Então, o que o incorporador também atento poderá fazer para fomentar a venda? Dentro da possibilidade daquele projeto, mas ele agora vai privilegiar uma varandinha. Dependendo da área do apartamento, uma varanda maior, que caiba mesa, 4 cadeiras e outras coisas. Por quê? Porque ele vai explorar isso na hora da venda. Vai falar, olha, se surgir uma nova pandemia um dia, Deus tal permita que nunca mais surja. Mas se surgir, olha onde você vai ficar. Aqui de calção tranquilo, aqui de bermuda, camisa tranquila aí, trabalhando remotamente, tomando seu sol aqui dentro. O olho dele vai encher, eu não tenho dúvida que vai encher o olho do comprador, porque ele pensa, é verdade, e se surgir uma nova pandemia? Eu nunca havia pensado nisso. E se surgir uma nova pandemia? Então, veja que é um peixe fácil de vender, porque é um peixe real, são argumentos reais, não são enganações que você está falando com o comprador, porque pode mesmo surgir uma nova pandemia de um outro jeito, que não tem nenhuma correlação com essa atual, para a qual terão que ser desenvolvidas vacinas também, quem é que sabe? Ninguém sabe do futuro. Mas ele sabe que isso é uma possibilidade. O incorporador também sabe que isso é uma possibilidade. E se é uma possibilidade, o incorporador atento vai alertar o comprador da importância daquela varandinha. Se o apartamento é pequeno, uma varandinha pequenininha, né? Se o apartamento é maior, a varanda maior, porque ele vai explorar, ele vai colocar isso no projeto de arquitetura com vistas a explorar esse argumento na hora da venda. Um outro detalhe que eu observei muito, hoje, depois de tantos meses aí, né, de pandemia, 1 ano e tanto já, então a doença, a Covid-19, a pandemia em si, ela foi trazendo conhecimento até para os médicos. Eu me lembro, você também, que em março, abril, nem os médicos sabiam como lidar com aquela doença. Morreram muito mais pessoas ali por desconhecimento dos médicos até, né? Do que às vezes até do que a própria doença. Veja que hoje que eu estou dizendo assim, antes da vacinação começar, na verdade, a pessoa que não teria resistido em março, abril, etc., agora ele consegue sobreviver, consegue ter um tratamento adequado, porque os próprios médicos, os próprios enfermeiros, o próprio pessoal da área da saúde estão sabendo muito mais como lidar com essa doença. Então, as pessoas estão tendo mais condição de serem salvas por causa do quê? Do conhecimento que o pessoal da área da saúde veio adquirindo ao longo desse 1 ano e tanto aí. Então, hoje se fala muito mais naquilo que detectou-se estatisticamente como forma de prevenção à doença do que outras coisas que se falava. Eu me lembro perfeitamente, você também vai se lembrar, isso nós vivenciamos todos do planeta Terra, os mesmos dramas, idênticos dramas, né? Eu me lembro que em março, abril de 2020, né, quando começou a história, né, que o vírus podia vir impregnado nas compras, eu me lembro, eu não falo com vergonha não, porque todo mundo estava passando por isso. Chegava uma compra do supermercado, então colocava máscara N95, não é? Para receber com luvas, com propé, com face shield, pegava naquele saco, aquele saco parece que ele ia explodir, ia matar a gente, né? Tanto vírus que ele continha. Aí pulverizava álcool nele todo, não é? Pronto, aí ele entrava na cozinha da gente, chegava lá, colocava as comidas, pulverizava álcool com medo, o medo era o pânico geral, na superfície, o que podia vir na superfície e tal. É. Uma vez eu vi, não sei se brincadeira ou não, mas a mãe da
um conhecido meu, falava tanto cuidado, 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 que ele, além de fazer isso, quando foi almoçar, né, quando ele foi colocar o garfo, ele ficou com pânico de ali ter vírus também, chegou a julgar até na própria comida. Então, quer dizer, uma paranoia estava surgindo. E hoje nós já comprovamos, nós não, quer dizer, o pessoal da saúde, os médicos, né, que a doença está muito menos ligado a isso e muito mais ligado ao próprio ar, ao que se passa pelo ar. Por isso, a extrema necessidade das máscaras. Máscara, essa assim, não de álcool no saco da compra e tudo, porque a possibilidade de ter vírus ali em quantidade suficiente para te contaminar é quase nenhuma. Mas o ar sim. O que é que os médicos falam hoje? Para evitar a aglomeração, distanciamento social, com máscaras. Porque ele passa, na verdade, pelo ar. Isso que se descobriu. Então, o incorporador atento, estou fazendo toda essa exposição científica, eu sou engenheiro, eu estou falando o que os médicos falam, né? Chamando de científico porque é o que os médicos falam, né? Para mostrar como que o incorporador atento a esses fatos pode melhorar e muito as vendas das suas incorporações. Com essa questão do ar, da ventilação. Ventilação cruzada, substituição do ar. Então, o incorporador, na elaboração do seu projeto de arquitetura, junto ao arquiteto, com certeza hoje terá olhos diferenciados para a questão da ventilação. Porque, olha, eu vou ousar falar uma frase aqui e sou responsável por ela amanhã se não acontecer. Depois dessa pandemia, quando tudo acabar, se uma visita entrar na sua casa e der um espirro porque ele está numa gripe ou um resfriado, quando ele sair, a primeira coisa que você vai fazer é trocar o ar da casa instantaneamente. Porque isso virou quase uma paranoia mesmo. E nem é paranoia, porque deve ser assim mesmo. Então, se você tem no seu apartamento a possibilidade de trocar instantaneamente o ar, e isso só se faz com a chamada ventilação cruzada, quer dizer, uma janela de um quarto que tenha conexão com a porta aberta com outra janela, de maneira a fazer o ar circular. Porque uma janela sozinha não faz o ar circular. É a chamada ventilação cruzada. Então, essa substituição instantânea do ar, que é o que os médicos estão falando hoje, depois de um ano e tanto de pandemia, que a importância de ambientes ventilados, não é isso? Ventilados, sempre fique em ambientes ventilados, evite aglomeração em ambientes confinados. Tem que ser quase um estúpido hoje para ficar num ambiente confinado e sem máscara. Aí você vai lá, eu quero adoecer, a meu ver, né? Estou repetindo palavra dos médicos, eu não entendo nada. Repetindo palavra deles, eu sou engenheiro, né? Mas estou repetindo palavra dos médicos. Então, o incorporador, voltando agora para a incorporação, fazendo toda essa exposição na área médica, ele estar atento, é importante ele estar atento a isso, pensando em explorar a área comercial. Na área comercial, essa troca instantânea do ar do apartamento inteiro, colocando as janelas com dimensões maiores e de forma que provoquem ventilações cruzadas, que possa sem um efeito mecânico, nada de ar-condicionado, nada disso, mas o processo natural. Ele abrindo uma janela, abrindo outra janela, com a porta aberta, ele vai provocar, ele vai mostrar, vai desenhar isso. O arquiteto vai ajudar o incorporador e fazer esses desenhos do fluxo do ar para ele apresentar
Que aqui o apartamento, como se faz a ventilação cruzada nele. Veja aqui, olha aqui, ó. De todo lugar aqui, ó. Eu troco o ar do apartamento inteiro. Vamos dizer que você consiga isso, né? Claro que há limitações, dependendo do projeto, você não consegue. Mas agora que eu estou, por exemplo, falando, estou chamando a sua atenção, então você, na hora de sentar-se com o arquiteto, e evidentemente vai passar essa informação a ele também está impregnado da cultura da pandemia, vai entender perfeitamente, vão estudar posições de janela, dimensões de janela, preocupações que nunca houve na incorporação. Então, todos esses fomentos, se tem aqui alguns, né? Mas tem muitos outros, porque as pessoas pensam que talvez tenha que ficar em trabalho remoto algum dia. Então, o próprio edifício, o próprio empreendimento, né, deve ter condições de atender aos anseios do comprador que não queira ou não possa sequer sair daquele edifício numa nova pandemia, uma coisa assim. Então, na parte comum, tem que ter todo um amparo ali funcional para tudo, para pets, para bicicletas, para isso, para aquilo, de forma que a pessoa tenha ali todo esse apoio no caso de uma possível nova pandemia. E isso o incorporador irá explorar na hora da venda. Então, você que me ouve, está percebendo que o incorporador atento, que percebeu essa mudança radical da cultura trazida pela pandemia e que, no meu entendimento, não vai mudar depois da pandemia, porque sempre permanecerá este pensamento de uma possível nova pandemia um dia. Então tudo isso voltará à cena. Tudo que nós passamos vai voltar. Claro que agora, com o conhecimento dos médicos, a produção com certeza de vacinas vai ser muito mais rápida, etc. Mas durante algum tempo, as pessoas vão de novo estar da mesma forma que estávamos em março, abril de 2020. Isso vai estar na cabeça do comprador. Então é fácil de explorar. Quando você explora, no caso de uma pandemia, qual comprador que vai falar nunca mais teremos outro? Quem é louco de falar isso? Se nem os médicos falam. Então é um argumento fácil de ser vendido, e vendido de forma séria, de forma ética, porque é a absoluta realidade. Você não está enganando o comprador não, porque pode acontecer uma nova pandemia. Então estude tudo que você observou, citei aqui alguns, os mais importantes, fatores de mudanças radicais de cultura, que obviamente não vão mais modificar-se depois da pandemia. Sobretudo o trabalho remoto. O trabalho remoto, eu mesmo, como professor, percorri o Brasil inteiro com meu curso e com a pandemia eu fiquei aqui confinado dentro do meu escritório, mudei para o formato ao vivo, à distância, né, pelo Zoom, e o resultado foi tão bom que eu nem pretendo voltar fisicamente depois da pandemia, porque foi muito mais cômodo para o aluno, porque ele fica agora na casa dele, não tem que se deslocar até o local, até o lugar que vai ser realizado o curso. Eu não tenho que viajar para chegar lá no aluno na cidade, então eu não preciso cobrar do aluno todo esse custo operacional, com voo, com hospedagem, com alimentação, com tudo. Eu pude reduzir isso, não é? Então olha como facilitou a vida pro meu aluno. Olha aqui, estou citando um caso de um professor. Então, a pandemia trouxe essa cultura que vai permanecer depois dela. Então, preste bem atenção. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Preste bem atenção na mudança radical da cultura provocada compulsoriamente pela pandemia e que não vai mudar depois da pandemia. Dei todos os elementos aqui para mostrar que não vai mudar. Então, o incorporador atento vai continuar com seus empreendimentos como fazia antes da pandemia? Isso seria uma estupidez, porque com a frase que vou citar agora, a frase com que eu comecei essa aula de hoje, esse episódio de hoje, né? Em todas as cidades, em todos os países, em que
o comprador teve que se adaptar ao produto já existente, criado pelo incorporador, foi fracasso. Ela teve sucesso onde o incorporador, atento, observador, que se adaptou aos anseios do comprador. O que o comprador deseja? Por que a nossa incorporação, não sei se você sabe disso, mas ela foi copiada ipsis literis da de Nova York. Não sei se você sabe disso. E com muita propriedade. Por quê? Porque é a cidade mais cosmopolita do mundo. Então, o que acontece com o incorporador de Nova York? A cada dia, por ser a cidade mais cosmopolita do mundo, a cada dia surgem novos anseios, novos, que não havia a semana passada. E o incorporador tem que ir atrás para criar produtos para atender os novos anseios. Aí sim, o incorporador que muda em função dos novos anseios, das novas culturas que o comprador deseja, obviamente ele já tem metade do caminho do sucesso atingido. Portanto, eu vejo a pandemia um bom ambiente para o incorporador bem informado e atento, que vai explorar comercialmente agora as consequências trazidas pela pandemia no formato de novas culturas. Esta era a grande mensagem que eu queria falar aqui com relação à pandemia. Então, sempre atento aos anseios do comprador. Com isso, eu diria que o incorporador estará então na direção do sucesso das vendas. Gente, é isso. Bem, eu gostaria de convidar vocês aí que nos acompanharam nesses episódios para uma live que farei no dia 7 de julho, às 19 horas, no meu perfil do Instagram, que é @profjamilrami, @profjamilrami, cujo link está abaixo na descrição desse vídeo, para tirar essa live, para tirar qualquer dúvida de vocês sobre os temas tratados nessa websérie. E também para tirar qualquer dúvida que você tenha na área imobiliária, na incorporação imobiliária, eu farei essa live para tirar dúvidas. Como vai funcionar? Você entra na live e envia uma solicitação para participar. E eu ali, obviamente, vou escolher alguns de vocês para fazerem perguntas, aquelas perguntas que eu senti que sejam mais comuns à maioria, né? Obviamente não tenho como atender a todos que participarem, isso é humanamente impossível, mas há muitas dúvidas que são comuns, então eu vou fazer essa live para tirar as dúvidas da área imobiliária e da incorporação imobiliária e da websérie. E para quem deseja aprofundar ainda mais sobre o tema, poderá, se quiser, participar do curso Incorporação de Edifícios, que completou agora, com todo orgulho digo isso, a turma de número 400. 400, são 18 anos dedicados aí à área acadêmica, completamos a turma de número 400. E em comemoração a esse importante marco, até o dia 14 de julho, que é o início da turma de número 400, eu vou conceder benefícios específicos nas duas modalidades do curso, seja no EAD, que tem aulas gravadas, ou no formato ao vivo pelo Zoom, como já falei. Esse curso aborda a incorporação imobiliária completa, porque ele é reflexo da minha vida como incorporador por mais de 30 anos, nas três áreas, na área técnica, na área jurídica e na área comercial, preparando totalmente o aluno para incorporar sem recursos financeiros. E para quem não deseja empreender, o curso propicia o domínio total do tema. Os benefícios são, primeiro,
material didático completo com uma pasta de couro personalizada, apostila, bloco de anotações, etc., entregue diretamente na sua casa. Segundo, os 30 primeiros que se matricularem ganharão uma live individual comigo para tirar dúvidas próprias aí da área imobiliária que você tiver. E terceiro, aqueles que escolherem a modalidade EAD, com aulas gravadas, terão também a extensão do prazo para participação de 90 dias, como é hoje, para 1 ano, para poder ver e rever as aulas com tranquilidade, de acordo com a sua disponibilidade. Para maiores informações, clique no link abaixo, na descrição deste vídeo. Gente, muito agradeço a todos pela participação e olhe, vamos brindar juntos com a taça do conhecimento. Empreendedor bem informado sempre alcança êxito. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Tenho 30 anos de profissão. Eu nunca, em todos os cursos que já fiz na minha vida, dentro da minha engenharia, nunca um curso agregou tanto conhecimento para a minha vida profissional. Eu posso dizer com clareza que hoje vou sair daqui outro profissional. Com os conhecimentos que eu tive com esse curso, como isso vai agregar na minha carreira daqui para frente. Como eu achava que entendia e vi que não entendia de muita coisa. Quantos devem ter igual a mim? Também poucos sabem sobre incorporação. Foi um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida. Agradeço muito ao professor Jamil Rami. Trabalhei durante 30 anos em empresas de construção pelo Brasil e exterior e busquei me capacitar nesse mercado de incorporação imobiliária. Encontrei o curso do professor Jamil Rami e me interessei, vim fazer o curso e foi uma surpresa maravilhosa. Foi um curso de um conteúdo fantástico, um curso, eu diria até com um pouco de filantropia, porque o conhecimento transmitido não é nem de longe o custo do curso. O bônus que nós saímos daqui é grande, é maravilhoso e é fantástico. Eu acho que todo aquele que é profissional, que trabalhe no ramo imobiliário ou construção, deve fazer. Achei a qualidade do curso elevadíssima, a didática do professor extremamente clara, para os profissionais das diversas áreas que aqui atenderam, advogados, engenheiros, arquitetos, corretores. Esse curso é fundamental para quem pretende atuar com seriedade no mercado de incorporação imobiliária, visando o lucro e a ética profissional. Ele dá subsídios técnicos para uma incorporação e reforça aspectos legais que protegem o incorporador, o dono do terreno e o comprador das unidades autônomas. Portanto, ele prepara o empreendedor e o mercado todo para encarar a incorporação imobiliária de uma forma que ela sempre resulte em sucesso para todos os envolvidos no processo. A experiência do professor Jamil é excepcional, de mais de 30 anos no mercado, onde a gente aprendeu a conhecer as leis, os procedimentos técnicos e comerciais na minuciosidade da especialidade, onde isso só adquire através da experiência, só o conhecimento técnico e acadêmico não é possível. E isso acredito que despertou nos alunos a chama do empreendedorismo e que é possível fazer um empreendimento de incorporação imobiliária pura sem ter o recurso financeiro na mão, vamos dizer assim. Sem os conhecimentos adquiridos aqui, sem dúvida eu não conseguiria empreender sem recursos financeiros como o curso ensina. De outra maneira eu não conseguiria. Então eu sou muito grato ao professor e por essa oportunidade.